Professor, até na matéria o senhor falou ali, né, que principalmente a questão da saúde, do acesso à saúde, que ainda, né, tem carências. Que outras situações o senhor acha que tem que ser salientada? Essa questão da terra, que a gente percebe não só aqui, mas no Brasil todo, é uma questão estrutural, de política, de governo, né? Em geral, se vê a discussão de brigas, por exemplo, o índio está brigando com o arrozeiro, o índio está brigando com um plantador de soja. Quem é o culpado nessa história? O culpado é a lei, né? E às vezes quem sofre com essas consequências de uma lei mal feita, né, é o pessoal que está na ponta, né? Aproveitando para fazer um gancho, eu acredito que seja importante isso. Quando eu trabalhei no Norte, e havia um programa de televisão, e aí me perguntaram quem são os culpados lá da Raposa Serra do Sol? São os índios ou são os arrozeiros? Bom, de alguma forma eu tinha que culpar alguém. Alguém tinha que ser o culpado, né? Bom, a história nossa do Brasil é a seguinte, né? Desde o descobrimento do Brasil, entre aspas, né? Que eu vim aqui no Rio Grande do Sul, desde 8.000 anos atrás, tínhamos índios aqui, né? Então, vieram as leis. E quem vinha da Europa, vinha para trabalhar. Eles não tinham a visão que era a cultura indígena, muito menos hoje ainda se tem a visão do que é o índio, né? Então, tiraram a terra do índio. Bom, agora você não é mais dono, agora é o agricultor. O que acontece agora? Agora é o contrário. Tira a terra do agricultor e dá para o índio. A situação é a mesma, né? Ou seja, o culpado é a lei. Nós precisamos de um projeto de lei ou seja, é um projeto que nós precisamos onde índios, agricultores, poderíamos fazer um trabalho em conjunto. Pois é, mas nessa desde luta... que as coisas fossem naturalmente comparadas e ressignificadas com seus valores, né? Mas eu até vejo com vocês assim, porque nessa luta, especialmente das minorias aqui no nosso país, né, se vai, né, se avança, se recua, tá aí a luta dos negros, né, de homossexuais, das mulheres, né, mas se vê que os índios parece que estão sempre cedendo. O que falta ainda? Inclusive muitos antropólogos, né, salientam isso, né, que especialmente entre as comunidades indígenas só tem esse recuo. Até quando? Eu acredito, assim, que infelizmente, assim, no Brasil, acho que acaba prevalecendo o poder econômico, né? Eu vou falar de coração aqui, com toda sinceridade. Se a gente for perceber, a gente tem mais de 40% do nosso território ocupado pela agropecuária. A gente tem cerca de 12,5% de áreas de conservação, né? de APPs, ou sejam privadas ou não. E cerca de 12% mais ou menos de terras indígenas. Como o professor disse, se a gente for pensar que os Guarani, aqui no nosso estado, por exemplo, já estavam aqui 2.000 anos antes de Cristo, né? Os indígenas já estavam no nosso território, pelo menos há 2.000 anos antes de Cristo, 2 ou 3.000 anos antes de Cristo, aqui no nosso estado. E a gente pensar que durante milhares de anos eles preservaram o ambiente e viveram de forma sustentável e que nós em 500 anos chegamos nessa crise que podemos perceber na nossa sociedade em termos de desigualdade social, desigualdade econômica, a degradação dos recursos, que inclusive a sociedade esquece que são recursos que também garantem a preservação da nossa espécie enquanto uma dentro desse planeta. Enfim, eu acho isso muito injusto. Eu concordo com o professor que cada vez existe a necessidade de mais políticas públicas, mas políticas públicas que até existem, né? Leis e os direitos dos indígenas são garantidos pela Constituição Federal. Tá, mas aonde está o nó aí, Denise? Que nó que nós temos que desamarrar, então? Eu acho que o que acaba prevalecendo é o poder econômico. Por exemplo, hoje, quantas crises a gente vê com a construção de hidrelétricas, né? Então, fica entre o PAC, né, o Programa de Aceleração de Crescimento no Brasil inteiro, e uma luta de décadas dos indígenas por garantir o seu território. Não só indígenas, comunidades tradicionais, seringueiros, ribeirinhos, caboclos, enfim. O que eu vejo, infelizmente, hoje é que continua prevalecendo o poder econômico, né? Aquele setor que tem mais força política no Congresso, na Câmara, ou no Senado, acaba prevalecendo. A gente está vendo a mudança do Código Florestal, né? Eu sou bióloga, né? Então, claro que eu sou mais suspeita para falar. Mas a mudança do Código Florestal é uma mudança que vai afetar a sociedade inteira, o Brasil inteiro. Eu acho uma vergonha, às vésperas da Rio+20, o Brasil tomar uma atitude dessas. E essas atitudes que se tomam com o nosso ambiente natural no Brasil, se toma com os quilombolas, se toma com os indígenas. É muito desigual. Claro. Onde é que estamos aí, Murinico, o Cirilo? José Cirilo Murinico.
Qual é as principais lutas agora, assim, até para garantir mais essa terra e poder, como tu dissesse, né, manter a cultura viva? A luta hoje é, como a gente recebe muito, em primeiro lugar que a gente recebe muito preconceito também. Também enfraqueceu a luta, porque os índios os brancos vêem, o branco índio vendo ali na rua da praia, que não é lugar dos índios. Muitas vezes a gente recebe muito essa palavra, né? Que muitas vezes a gente, como o Denis falou, 2000 anos que a gente já avistou os Guarani, mas não teria que ter uma né? postura até diferenciada do índio, esse índio que tu falou na rua da praia, eles são Guarani. É Guarani. Guarani. Também, porque mas às vezes está ali com a nós... criança, sim, né? Sim, a mãe com a criança, não teria uma outra... Esse é o sistema cultural, né? Quando os índios, era tudo mato, né? Sempre os índios Guarani sempre vivem com as crianças, porque é uma sustentabilidade, espiritualidade, né? Porque nunca teve assim, as crianças brancas, assim, eles sempre não vivem com o pai e a mãe, vivem com a creche. Então, essa dá problema mental para a população não indígena. Então, para nós, essa é a nossa cultura milenar, o conhecimento. Mas não tinha